Oi, gente, tudo bom? Meu celular deu pau no meio do processo enquanto eu estava gravando esse vídeo e eu não queria desperdiçar tudo isso que eu já gravei aqui em áudio e tal, então eu vou fazer um vídeo diferente e vou postar para vocês, só um formato aí para vocês ouvirem o que eu tenho para dizer sobre o Elric e daí a gente vê no fim das contas se vai valer a pena ou não, tá bom? Desculpa aí, gente, não vão ver a minha cara hoje, beleza? Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Victor e hoje eu vou falar desse livro aqui que eu terminei de ler recentemente, a saga Elric, do Elric de Melny Boné, que foi lançado recentemente pela Pipoque Nanquim. Antes de mais nada, eu sou muito fã da editora Pipoque Nanquim, apesar de eu não comprar. Antes de mais nada, eu sou muito fã da Pipoca Nanquim, apesar de não ter tantos quadrinhos deles, são uma editora focada em quadrinho, eu tenho bastante livro. Por exemplo, eu tenho todos os Conan aqui em algum lugar, tenho tudo que eles lançaram do Robert E. Howard em livro, tem alguns quadrinhos também, tem o livro do Alexandre Calari, tem esse aqui do Elric, tem um monte de coisa, mais pra literatura, menos pra quadrinho. Inclusive tem um que eu ganhei deles num evento de gibi, o Gibi SP, eu respondi uma pergunta certa e acabei ganhando o Grande Odalisca deles. Ainda não parei pra ler, mas só pra vocês verem que eu gosto bastante. E quando eles lançaram, quando eles falaram que iam lançar Elric, bom, eu falei, eu acho que eu preciso comprar esse livro pra ver sobre o que ele é no fim das contas. O que acontece é que esse nome ele já havia aparecido algumas vezes nos vídeos e em algumas pesquisas que eu tinha feito sobre outras literaturas do próprio Robert E. Howard, do próprio livro do Sapkowski, que é o The Witcher, até Senhor dos Anéis, quando fala de Sword and Sorcery, né, espada e feitiçaria e tudo mais. E daí eu acabei me deparando com esse nome aqui, mas eu nunca tinha lido. E daí quando o Pipoca Nanquim lançou, eu falei, bom, acho que eu preciso ler esse livro aqui para ver qual é que é, né? E eu achei muito estranho, na real, né? Essa é a verdade. É muito estranho, mas de uma maneira muito boa. Por quê? Quando eu comecei a ler essa saga aqui, inclusive, vale fazer um adendo para esse momento, o Michael Moorcock, que é o autor do Elric e de outros livros, de outras sagas, ele não fez questão de colocar as coisas em ordem cronológica. Ou seja, durante todas as décadas aí em que ele fez o lançamento de Elric e de outras obras, ele começa com uma história lá do meio, depois vai pro fim, depois vai pro começo, e daí o Pipoque Nanquim, graças a Deus, pegou e organizou tudo isso aqui. Então, quando você tá lendo o livro, você tá lendo na ordem cronológica dos acontecimentos com esse personagem, não na ordem do lançamento, porque na ordem de lançamento das histórias ia ficar uma loucura completa. E daí, dito isso, quando eu comecei a ler, eu achei muito esquisito. Primeiro porque parecia mais um daqueles mundos de fantasia bem genéricos, assim que a gente está acostumado a ver por aí. É um cara que é um governante, ele tem uma espada mágica, ele tem uma amante ali que é prima dele, tem o primo dele que está tentando usurpar o trono. Ele é de uma raça diferente dos seres humanos, ele é Melniboniano, também vem o título dele, né? O Elric de Melniboné. E daí eu comecei a ler a primeira história, são 4 livros que eles compilam aqui nesse volumão, né? Então, dos 8, se não me engano, vão estar os 4 primeiros aqui, depois eles vão ter mais 3 volumes, e daí, bom, basicamente o que acontece é que parece uma história meio genérica. Interessante, mas meio genérica, né? O Elric é esse cara que ele é albino, ele tem uma deficiência no sangue, alguma coisa assim, então ele precisa estar o tempo todo tomando poções e ervas mágicas para poder se sustentar, e ele vai atrás do primo dele que sequestrou a mulher com quem ele é apaixonado, com quem ele quer se casar e tudo mais. Ele acaba pegando a Stormbringer, que é essa espada negra cheia de runas que ele tem aqui na capa e que vai acompanhar ele durante o resto da história, né? E até aí tudo bem, eu achei, bom, legal, né? Vamos ver onde é que vai dar isso aí. Se tem tantas páginas assim, esse livro aqui tem 700 e tal, vamos ver até onde que os caras vão conseguir manter entretido essa coisa toda desse personagem. E eles conseguem, durante o primeiro livro inteiro. O segundo, que é a Fortaleza de Pérola, dá uma caída, eu achei muito louco, mas daí o Michael Moorcock ele começa a mostrar o que veio realmente, né? Eu descobri que Elric, na verdade, faz parte de um multiverso de histórias que o Michael Moorcock quer contar. E daí eu comecei a ter uma crise de ansiedade, essa é a verdade. Por quê? Quando eu li isso, quando eu li multiverso, quando eu vi múltiplos heróis, eu falei, putz, e agora, né? Quantos livros eu vou ter que comprar desse cara para poder entender essa saga? E daí, no fim das contas, eu descobri que eu não preciso ler mais nada porque os outros personagens eles quase não têm relação uns com os outros. Existe essa ideia de que no multiverso existe um campeão, que é o campeão eterno,
que é um personagem que tá ali para manter o equilíbrio entre as forças do caos e as forças da ordem, que são as forças que estão governando e competindo ali pelo universo e tudo mais, mas não necessariamente a gente precisa ir atrás. Até porque em algumas das histórias que tem aqui, no terceiro livro que tem aqui na antologia do Pipoca Nanquim, esses personagens aparecem junto com o Elric. Tem o Hawkmoon, tem o Erekose, tem alguns outros personagens que são personagens do Michael Moorcock e que acabam aparecendo aí nessa história do Elric, porque ele tá navegando ali entre os mundos, entre as esferas de existência. E isso também, já vou aproveitar e falar disso, o Michael Moorcock ele utiliza muito bem porque dá para ele criar cenários muito loucos com criaturas muito esquisitas. Todo mundo sabe como é que rola esse negócio de multiverso, né? No fim das contas, tá bem batido hoje em dia por causa da Marvel, por causa de Invencível, por causa de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que são filmes que tratam a respeito disso e séries. Mas, assim, na literatura eu tenho poucos exemplos, pra falar a verdade. Eu tenho uma saga de livros aqui do Silver Dream que fala um pouquinho sobre isso, que também tem essa noção de que tem esse cara que é um herói que tá vagando aí pelos multiversos, e ele tá tentando de alguma maneira manter o equilíbrio e salvar tudo e tal. Eu acho meio exagerado, sendo bem sincero, uma pessoa só ter o poder pra equilibrar as forças do universo. É, too much pra mim, mas tudo bem, isso aí sou eu. O Elric, no fim das contas, é uma leitura muito divertida e me lembrou bastante Conan, do Robert Howard, por uma série de motivos. Primeiro porque ele é bem episódico, as coisas que vão acontecendo aí dentro dos livros, elas acontecem mais ou menos sem uma rima pra elas, né? Os personagens aparecem e depois vão embora, são personagens que até agora não foram retomados, tem alguns que até conseguem ir de uma história pra outra, mas e que depois morrem ou simplesmente, né, vão seguir o caminho deles e abandona o personagem principal, que é o Elric, e daí ele continua partindo sozinho na sua aventura aí. E o que é muito legal também é que o Elric, ele é um personagem. E o que é muito legal também nessa história é que o Elric, ele é um personagem que tá o tempo todo em conflito com ele mesmo. Isso não é uma saga tipo O Senhor dos Anéis, onde O Senhor dos Anéis é uma alta fantasia, né? Na verdade, isso aqui é uma dark fantasy, né? Uma fantasia sombria e muito aos moldes também do Berserk. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Berserk do Kentaro Miura. Eu fiquei chateadíssimo quando ele faleceu uns tempo atrás. É muito triste porque eu acompanho essa história desde os 13 anos de idade, assim. Não sei se com 13 anos eu deveria estar lendo Berserk. Mas uma das coisas que o Pipoca Nanquim fez e colocou nessa edição, que é muito legal, é que o Kentaro Miura cita o Elric e o Michael Moorcock como inspirações para fazer o Guts e como fazer esse universo aqui do Berserk. Então, no fim das contas, eu falei, bom, acho que é meio que uma leitura obrigatória, já que eu gosto tanto das obras desse cara aqui. Mas voltando, e essa característica desse universo e do Elric ser um personagem muito sofrido num universo de Dark Fantasy, traz uma certa profundidade que a gente não costuma ver nos outros personagens. Vou dar um exemplo disso. Você tem ali em Melniboné a cidade dos sonhos, né, The Dreaming City de Imrir, que é o nome do lugar ali, da cidade, do castelo dos Melnibonianos. E é muito legal porque os Melnibonianos, eles não são humanos, a ancestralidade deles é diferente. Então eles não têm os mesmos sentimentos que a maioria dos seres humanos tem, como por exemplo, empatia. Os Melnibonianos, eles são muito cruéis e eles não se importam com a maioria das coisas que a gente se importa. E daí o que acontece? Quando a gente tem essa mistura do Elric, que é um personagem que não se encaixa nessa sociedade, exatamente porque ele é mais empático do que a maioria da população com que ele convive e que ele governa, gera muitos conflitos internos a respeito das filosofias de vida dele. Será que nós deveríamos estar fazendo isso? Será que Melniboné é essa cidade que deveria viver para conquistar as outras cidades dos outros reinos que estão espalhados aí pelo mundo? Será que nós devêssemos fazer isso? Ele é um cara questionador da própria natureza dele, questionador das próprias atitudes dele. Ele é um cara muito mais profundo do que a maioria dos personagens que aparecem, né? Muitos dos companheiros do Elric, eles estão ali simplesmente atrás de tesouros, estão atrás de glória, estão atrás de fama, mas o Elric não, ele tá em busca de um propósito, né? Isso fica mais evidente principalmente na última história, a Balada do Lobo Branco, onde o Elric, ele aconteceu uma situação terrível, não vou dar spoilers aí pra vocês, mas basicamente ele tá ali tentando dar um significado para a própria existência dele, né? E é muito louco porque nessa busca dessa existência, ele acaba se ligando a sentimentos muito terríveis, né? Como, por exemplo, o sentimento de vingança. Então, essa questão desse personagem que está inserido nesse mundo com personagens muito simplistas, ao meu ver, pelo menos os personagens que estão ao redor dele serem muito simplistas,
faz com que ele se destaque de uma maneira muito boa, mas ao mesmo tempo muito contrastante. Ao mesmo tempo que isso acontece, nesse mundo do Elric, aí do Michael Moorcock que ele criou, ele tá inserido num mundo muito cruel, sabe? De pessoas muito cruéis, e ele, apesar de não ser como a população de Melniboné, com os outros representantes de Melniboné, os outros melnibonianos, ele se questiona a respeito da própria violência que ele causa. E por causa desse questionamento que ele tem em relação à própria violência, nesse mundo extremamente violento, ele acaba se vendo literalmente entre a cruz e a espada, né? O que ele vai fazer? Ele tem que reagir de maneira violenta para poder sobreviver, mas ao mesmo tempo ele não quer em muitos momentos, né? Mas ele também às vezes não quer fazer isso, né? Às vezes ele só quer seguir o caminho dele e ficar em paz. Mas é muito legal porque quanto mais a gente vai lendo a respeito do Elric, mais a gente vai percebendo que essas aventuras com... Mais a gente vai percebendo que essas aventuras que ele tá vivendo, no fim das contas, vão levar ele a um caminho muito trágico, porque ele tá o tempo todo batendo cabeça com a natureza daquele próprio mundo que ele habita. E não é spoiler nenhum isso, porque já tá dito no começo da história e é configurado aí no final desse primeiro livro daqui a Pipoca Nankin vai lançar, que os caras da Pipoca Nankin vão lançar, é que realmente, assim, é um universo trágico e vai acabar de maneira trágica, né? Então, todo esse aspecto de a gente já saber o que vai acontecer, porque a gente sabe que ele vai se lascar no final, é mais ampliada porque a gente vai querer saber como ele vai se lascar. Também porque o Michael Moorcock ele é muito bom em criar situações muito diferentes pro Elric acabar se enfiando lá. Não é só vamos até ali resgatar ou achar alguma coisa. Existe todo um propósito do Elric para estar fazendo o que ele está fazendo, né? E às vezes motivos até egoístas. E existem algumas coisas aí que são tropos também da literatura fantástica e que não, existem, né? Como, por exemplo, espadas que falam. No próprio Senhor dos Anéis, se não me engano, numa das histórias do Silmarillion, alguma outra coisa que o Tolkien lançou, existe uma espada negra que fala e que conversa com o dono e que é amaldiçoada, assim como a própria Stormbringer aí, que é a espada do Elric, que é uma espada que fala com ele, que conversa com ele num determinado nível ali também, e que ela suga a alma dos seus combatentes ali, das pessoas que ele mata, e isso dá energia pra ele, e daí também o Elric consegue ficar sem usar as suas poções mágicas, desde que ele continue matando, desde que ele continue oferecendo sacrifícios para a espada e para o Senhor do Caos, que é o Ariok, que é o patrono dos reis de Melniboné, que no fim das contas é um cara que tá meio que traçando o destino do Elric para esse mundo, né? O Elric ele tem um papel muito importante que esse patrono do caos, esse deus do caos, ele tá ali de alguma maneira manipulando o Elric, né? Então, assim, eu confesso que achei muito esquisito. O segundo livro da Fortaleza de Pérola não é meu tipo ideal de leitura, assim, eu tava achando muito louco, eu tava achando que as descrições dos lugares que o Elric tava passando pelo mundo dos sonhos era muito, muito, muito difícil de ser compreendido, assim, visualmente. Teve umas vezes que eu viajei na maionese e tal. Mas assim, os outros são muito bons, os outros eu gostei bastante. Então eu tô ansioso pra ver como é que vai se desenrolar essa saga aí do Elric, o que vai acontecer, porque parece ser muito interessante. Parece que, assim, o Michael Moorcock ele tem um pensamento muito crítico, não só em relação ao desenvolvimento do multiverso dele, mas em relação à história do próprio Elric em si, sabe? Ele é um cara que tá muito preocupado em falar a respeito desse personagem específico e dos sentimentos que ele tá tentando trazer e que são tão conflituosos, né? E tem uma frase que o George Martin vive falando e que eu acho que ele pegou do Ernest Hemingway, se não me engano, também, que me lembra, que fala mais ou menos assim, né? Não existe nada pelo qual se vale a pena escrever, a não ser o coração humano em conflito com ele mesmo, né? Então eu não consigo deixar de não pensar nisso, principalmente quando eu vejo as situações que o Elric estão passando, né? As situações que o Elric está passando e que diabos está acontecendo com ele aí nessa história muito louca. Então é isso, gente, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tomara que o trabalho de vocês não enlouqueça a mente e não adoeça a alma. E tchau.